Então, bem, pessoal, olá e mais uma vez. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, certo? E o tema a ser trabalhado hoje é a relação entre o discriminante e o número de raízes de uma equação. Primeiro, quando se fala de discriminante, esse discriminante ao qual o texto aqui refere-se é ao delta, o nosso conhecido delta, que é o que vocês estão acompanhando aqui, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, como já foi dito em aulas anteriores, toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a é diferente de zero, nós consideramos ser uma equação do segundo grau. E se é uma equação do segundo grau, venhamos e convenhamos, ela precisa ter duas raízes. Como já foi dito a vocês, equação do primeiro grau, uma raiz. Equação do segundo grau, duas raízes. Equação do terceiro grau, três raízes. E assim sucessivamente. Então, se eu sei que a minha equação do segundo grau precisa ter duas raízes, obviamente que alguma coisa vai determinar para que essas raízes venham a surgir, venham a ser encontradas. E quem é esse fator determinante? O nosso discriminante. Ou seja, levando em consideração aqui um lembretezinho do que já foi trabalhado com vocês, se é uma equação do segundo grau, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Para eu descobrir as raízes, que é o que eu chamo de x1 e x2, eu preciso calcular o x. E quem é o x? X ele é menos b mais ou menos a raiz do discriminante, que é o delta, dividido por 2 vezes a. Quando eu efetuo todo esse processo que vocês já estão férias de tanto responder, a gente vai encontrar a solução ou o conjunto verdade da minha equação com essas duas raízes. O detalhe é que, sendo assim, dependendo do valor de delta, ou seja, o meu delta, como vocês já devem ter calculado várias equações e devem ter percebido, esse delta ele pode ser menor do que zero, esse delta pode ser igual a zero, ou esse delta pode ser maior que zero. Dependendo do valor que delta assumir, a gente vai ter uma quantidades diferentes de raízes para as nossas equações. Observem aqui como eu coloquei. Sendo esta situação, logo nós podemos afirmar que, se o delta for menor do que zero, implica dizer que x1 e x2, essa parte grifada aqui de vermelho, aqui é muito importante. Esse é o símbolo de não pertence e esse aqui é o símbolo que representa o conjunto dos reais. Então, se o meu delta é menor que zero, o que é um delta menor do que zero? É um valor negativo. Às vezes você está lá calculando o delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, e você encontra um valor que é negativo. Então, quando isso acontece, eu digo que x1 e x2 não pertencem ao conjunto dos reais. Ou seja, são raízes complexas, pertencem a esse conjunto aqui, que é o conjunto C, certo? Conjunto C de números complexos, que aí é aula para outro momento, certo? Mas o que a gente precisa entender e saber é que se delta for menor que zero, x1 e x2 não pertencem ao conjunto dos reais, certo? As raízes passam a ser raízes complexas. Mas já se o meu delta for igual a zero, aí sim, implica dizer que x1 vai ser igual a x2. Detalhe, isto é sempre. Se delta é igual a zero, você calculou o delta, deu zero, automaticamente coloque na sua mente. O x1 ele tem que ser igual ao x2. Não é algo que acontece uma vez, né? É sempre. Se delta é igual a zero, implica dizer que x1 é igual a x2. E perto
pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, a parte interessante aqui também dessa problemática é que, se delta é igual a zero, as minhas raízes, ou seja, o x1 e o x2, irão pertencer ao conjunto dos números reais, ok? Ou seja, são raízes reais. Mas se o meu delta for maior que zero, o que é um delta maior que zero? É um delta positivo. Ou seja, se o delta é menor que zero, implica dizer em um delta negativo. Se o delta é igual a zero, implica dizer em um delta nulo. Mas se o delta for maior que zero, implica dizer em um delta positivo. E se o delta for positivo, obviamente, x1 vai ser diferente de x2. Ou seja, se o x1 é 3, o x2 não vai poder ser 3. Ou seja, se delta é positivo, maior que zero, x1 é diferente de x2. E pertence também ao conjunto dos reais. A única situação onde teremos raízes complexas é quando delta for menor que zero, ou seja, negativo, ok? Mas se delta for igual a zero, teremos uma raiz real. Se delta for maior que zero, teremos duas raízes reais. Então, resumindo aqui, se delta for menor que zero, nós não teremos raízes reais. Eu vou anotar aqui, vou botar aqui em cima. Não teremos raízes reais. Se delta for menor que zero, não teremos raízes reais. Ah, professor, mas e se o delta for igual a zero, o que é que eu tenho que fazer? Simples, deu delta igual a zero, então automaticamente você já sabe que você vai ter uma raiz real. Mas por que uma raiz real se na equação do segundo grau tem que ser duas raízes, professor? Não esqueçam que x1 é igual a x2. Na verdade, a gente chama essa uma raiz real de raiz dupla, ok? Então, se delta for menor que zero, não teremos raízes reais. Se delta for igual a zero, eu terei uma raiz real, que é o que a gente chama de raiz dupla. E se o delta for maior que zero, aí sim a gente vai ter duas raízes reais e distintas. Duas raízes reais e distintas, ou seja, duas raízes que pertencem ao conjunto dos reais e são diferentes uma da outra, ok? Então, a parte introdutória da nossa aula sobre relação entre discriminante e equação ou número de raízes de uma equação é justamente para que a gente possa entender essa diferença, que dependendo do valor de delta, há uma quantidade de raízes que nós iremos encontrar. Delta menor que zero, nós não teremos raízes reais, as raízes são complexas. Se o delta for igual a zero, aí a gente tem apenas uma raiz real. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, o x1 vai ser igual ao x2. Temos uma raiz dupla e real. E se o delta for maior que zero, aí sim teremos duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes uma da outra. Ok, pessoal? Então vamos dar continuidade e responder alguns exemplos para fixar melhor esse conteúdo na nossa mente. Primeiro exemplo, olha como é simples a resolução dele. Olha o que diz o enunciado. Dadas as equações, determine quantas raízes possui cada uma somente analisando o valor do delta. Beleza, então o que é que eu preciso saber? Vou botar bem aqui no cantinho. Se delta for menor que zero, eu vou ter nenhuma. Se o delta for igual a zero, eu vou ter uma. E se o delta for maior que zero, aí eu vou ter duas. Simples assim. Delta menor que zero, nenhuma.
Se delta é igual a zero, uma. Se delta for maior que zero, duas. Então, é garrancheira nesse nenhuma, mas dá para passar. Bora lá. Olha a minha primeira equação aqui. 9x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a zero. Então, ó, eu já sei que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser, quem é o b? É 2. 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 9, vezes c, que é 1. Delta 2 ao quadrado é 4. Menos com mais dá menos. 4 vezes 9 vai dar 36. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 1, 36. Então, delta vai ser 4 menos 36, que vai dar menos 32. O que foi que aconteceu aqui? O meu delta, ele é menor do que zero, ele é um número negativo. Se delta é negativo, quantas raízes eu vou ter aqui? Aí eu escrevo aqui, ó, não haverá raízes reais. As raízes serão complexas. Delta negativo, ó, deltazinho aqui, ó, negativo. Então, não haverá raízes reais. As raízes serão complexas. Ou seja, raízes reais eu tenho nenhuma. Vamos ver aqui o próximo exemplo aqui, ó. Olha o que diz aqui a letra B. X ao quadrado menos 3x menos 28 igual a zero. Como ele quer só que eu analise o valor de delta, eu vou saber quem é ele. Ó. Delta, eu já sei que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser igual a... Quem é o b? B sempre acompanha o x, então é menos 3 ao quadrado, menos 4, que é a convenção, é da fórmula, que multiplica 1, que acompanha o x ao quadrado, que multiplica menos 28. Ok? Então, delta vai ser igual a quem? Ó, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9. Menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 28, fazendo a continha rapidona aqui, ó. 4 vezes 28 vai dar 32, vai 3, 4 vezes 2, 8, 8 dá 11, vai dar 112. Daí eu tenho que delta é 112 mais 9, que vai dar 121. Se o meu delta deu positivo, deu um valor positivo maior que zero, automaticamente eu sei que eu vou ter o quê? Ó, escrever aqui do lado. Duas raízes reais e distintas. Lembrando que esse distintas é diferente, ok? Não estamos calculando x1 e x2 porque no enunciado ele só quer saber quantas raízes são. Ele não perguntou quais são elas, só perguntou quantas são, ok? Vamos aqui para o nosso último exemplo. X ao quadrado mais 12x mais 36. Bora lá, ó. Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser 12 ao quadrado menos 4 que multiplica 1 que multiplica 36. Então, delta vai ser igual a 12 ao quadrado, que vai dar 144. Menos, ó, menos com mais dá menos, com mais dá menos. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 36, ó, continha rápida aqui, ó. 4 vezes 36, 4 vezes 6 dá 24, vai 2. 4 vezes 3, 12. 12, 2, 144 também, né? Ó, que delícia. Então, eu tenho delta igual a 144 menos 144. Delta deu zero. Se o delta deu zero, eu já sei que quando o delta é zero, eu tenho apenas uma raiz. Então, aqui eu terei uma raiz real. Por quê? Porque x1 vai ser igual a x2, ok? Então, esses foram os exemplos desta aula.
Vamos já responder mais alguns para a gente fixar melhor esse conteúdo, ok, turma? Agora vamos aqui para o nosso próximo exemplo, onde ele diz o seguinte: qual deve ser o valor de m, e está grifadinho aqui, certo? Porque esse m é o que nós chamamos de parâmetro, que é um parâmetro da equação. É essa letrinha que aparece dentro da equação, mas ela não é variável, ok? A variável aqui é x. A equação está escrita em x. Ah, professor, mas tem o m não é variável, é o que nós chamamos de parâmetro da equação, ok? Então, qual deve ser o valor de m para que a equação tenha apenas uma raiz? Aí eu preciso lembrar daquela seguinte informação: delta igual a zero, delta menor que zero, delta maior que zero. O que foi que eu disse a vocês? Se delta é igual a zero, eu tenho apenas uma raiz. Se for negativo menor que zero, vou até botar aqui, ó, negativo, positivo, nulo. Se for menor que zero, ou seja, negativo, eu não vou ter raiz real. E se for positivo, maior que zero, aí nós vamos ter duas raízes. Olha o que a questão está querendo: que tenha apenas uma raiz. Se é para ter uma única raiz, obviamente que esse delta vai ter que ser igual a zero. Mas quem é delta, professor? Vamos lá encontrar quem é o delta. Delta eu sei que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá aqui. Então, delta vai ser igual a quem? Quem é o a, o b e o c aqui? Neste caso, vou até escrever aqui no cantinho, ó. O a é quem acompanha o x, nesse caso é 1. O b é quem acompanha o x, que é menos 4. E o c é quem não aparece com o x. E neste caso, o c vai ser o meu m, que é o meu parâmetro. O meu c está sendo representado pela letra m. Então, está aqui, ó, valor de a, de b e de c. Agora, eu vou pegar estes valores e jogar na fórmula. Então, o que eu tenho aqui, ó. Quem é o valor de b? Menos 4 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é m. Ok? Daí eu posso concluir que delta vai ser menos 4 ao quadrado, que é 16, menos com mais dá menos, com mais dá menos, 4 vezes 1 é 4, 4 vezes m dá 4m. Então, esse aqui é o meu delta. E eu já sei que o meu delta tem que ser zero. Por que o meu delta tem que ser zero? Para que eu tenha apenas uma raiz. Se ele tivesse dito que queria duas raízes, aí o meu delta teria que ser maior que zero. Se ele tivesse dito que não queria raiz nenhuma real, aí o meu delta seria negativo, menor que zero. Mas, como ele disse, apenas uma raiz, automaticamente eu lembro da relação discriminante número de raízes, nulo, delta igual a zero, uma raiz. Então, se o meu delta é isso daqui, o que é que eu vou fazer? Ó, 16 menos 4m vai ser igual a zero. Daí eu tenho menos 4m, que é igual, ó, 16 passa para cá, fica menos 16. Daí eu vou multiplicar por menos 1 e vai ficar, ó, 4m positivo igual a 16 positivo. M vai ser 16 dividido para 4, aonde eu posso concluir que M vai ser igual a 4. Ou seja, se este M for 4, quando eu resolver a minha equação, x1 vai ser igual a x2 e eu terei apenas uma única raiz. Mas para que isso aconteça, é necessário que o m valha 4. Ok, turma? Então a gente fica por aqui. Até o próximo encontro. Depois eu vou postar aí outros vídeos respondendo algumas questões do livro didático da atividade que eu passei para vocês, ok? Bons estudos e até a próxima.